Então, boa noite a todos. Boa noite àqueles que estão nos assistindo aqui presencialmente e àqueles que estão nos assistindo virtualmente através dos seus lares. Com grande alegria que estamos mais uma vez aqui realizando a nossa live Vivência Jesus Kardec e Chico. E vamos dar início, fazer a nossa prece. Vamos agradecer a Deus, primeiramente, por mais essa oportunidade de estarmos todos juntos, estudando e aprendendo os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecer por mais um dia de vida que nos foi permitido aqui na terra. A tudo de bom que nos concedeste, Senhor. Pedimos que a assistência amiga espiritual se faça presente, nos auxiliando, iluminando a todos que estão participando dos nossos estudos, sejam aqui presencialmente, sejam em seus lares através da internet. Possa que um raio do vosso amor, da vossa doce e divina luz, envolva a todos, nos iluminando, nos amparando, e que assim seja. Muito bem, boa noite mais uma vez, estendendo os nossos cumprimentos também àqueles que se encontram conosco aqui presencialmente e também àqueles que estão em seus lares e que nos acompanharão durante este período de estudos de nossa doutrina espírita. Fazendo justiça para uma questão aí, a gente precisa manifestar o nosso agradecimento aos nossos amigos aqui do podcast Garimpo, que tem de uma forma muito eficiente colaborado para que esta nossa atividade de estudo tenha uma amplitude maior através da internet, através dos canais que eles possuem, nos dando todo o suporte, toda a assistência. Então, tanto ao Giovanni, o Kaique, carinhosamente Pajé, nós agradecemos imensamente pela colaboração que tem prestado a nós aqui, para que seja cada vez mais proveitosa essas nossas oportunidades de estudo. Muito bem, que Jesus continue nos abençoando, nos fortalecendo, e nós vamos aqui, hoje, faremos o estudo do item número 9 dessa nossa relação de estudos, É um artigo da Revista Espírita. Nós vamos ver aqui o seguinte item: o Espiritismo ainda não é visto com bons olhos. Esse foi o título que Kardec colocou para nós nessa edição, ou neste artigo da Revista Espírita do ano de 1861, dezembro de 1861. É um título, que ele colocou, e é bastante interessante, porque ele fala: o Espiritismo ainda não é visto com bons olhos. Claro, A gente vê que Kardec intitula esse artigo dessa forma, e assim, em um prazo bastante curto, do início da codificação da doutrina espírita, doutrina espírita nascente, 61, para o ano de 57, nós teríamos aqui passado, apenas 4 anos e pouco, digamos, do trabalho, da organização, da codificação da doutrina espírita, e Kardec já fazia essa observação com relação a este preconceito, a essa resistência com relação à doutrina espírita. Então ele fala para nós assim, começando este artigo: a tais considerações, longamente desenvolvidas no O Livro dos Médiuns, adicionaremos uma, que é preponderante. O Espiritismo ainda não é visto com bons olhos por todo o mundo. Se hoje ainda nós enfrentamos às vezes alguns preconceitos, algumas resistências, claro que de uma maneira mais discreta, talvez de uma maneira menos acentuada do que na época, mas ainda assim atravessamos um período de um certo embate, de uma certa dúvida com relação àqueles que não conhecem a doutrina espírita, e essa resistência com relação àquilo que a doutrina espírita vem oferecer, que a doutrina proporciona à sociedade.
é muito comum nós termos alguma resistência, nós termos algumas dificuldades, algum receio com aquilo que nós não conhecemos. É natural do ser humano isso ainda, né? Mas agora vamos imaginar, levando em conta, não é, a informação do Livro dos Espíritos, né, que fala para nós, quando Kardec questiona se os Espíritos influenciam sobre nossas atitudes, sobre nossos atos e decisões, os Espíritos responderam para nós, né, que muito mais do que nós imaginamos, a miúde, né, são eles que nos dirigem, ou como eles responderam lá, são eles que vos dirigem. Então essa relação do plano espiritual com nós aqui encarnados, ela é muito estreita, muito íntima, né? E o plano espiritual também conhece, também sabe da grandeza da doutrina espírita, do papel que a doutrina espírita tem para com o progresso da humanidade, com a reforma moral da humanidade. E aqueles que não querem este progresso, aqueles que definitivamente ou, né, por um tempo indeterminado ainda estão trabalhando pelo não progresso da humanidade, da sociedade, eles vão atuar, eles vão agir constantemente, né? Eles têm, vamos dizer assim, uma noção de que a doutrina espírita é grandiosa, ela é importante, e ela irá, os espíritos infelizes, irão influenciar de maneira direta ou indireta sobre a atitude daqueles, sobre o comportamento daqueles que também ainda não aceitam a doutrina espírita. Provavelmente, ou talvez, alguns de nós que hoje estamos ocupando as cadeiras da doutrina espírita, né, estamos nos valendo dessa oportunidade bendita de clarear o nosso entendimento à luz da doutrina espírita, talvez possamos ter sido alguém que perseguiu, alguém que tentou contradizer, alguém que tentou combater a doutrina espírita lá atrás. Não que isso seja não que estejamos cravando aqui algo absoluto, mas isso é natural que possa ter acontecido. E hoje recebemos a oportunidade de estarmos trabalhando em nosso benefício e em benefício também da propagação, da divulgação da doutrina espírita. Então Kardec coloca para nós aqui, ele faz essa observação sobre os apontamentos, né, sobre todas as considerações que foram feitas em O Livro dos Médiuns, sobre a organização, sobre o trabalho da doutrina espírita, e ele faz esse apontamento, que a doutrina espírita, né, o espiritismo ainda não era visto com bons olhos, como hoje ainda não é. Durante os nossos estudos na semana passada, né, digamos de preparação para o estudo de hoje, os nossos companheiros fizeram algumas considerações, alguns apontamentos interessantes relativa a essa dificuldade, a essa resistência que outros religiosos, né, de outras agremiações têm ainda com relação à doutrina espírita, justamente porque não conhecem a doutrina espírita, né? Porque se observarmos um ponto simples, né, da doutrina, que é o objetivo dela, que é o progresso moral da criatura, não teríamos por que perseguir. Assim como nós espíritas também não deveríamos estar, às vezes, querendo combater, querendo criarmos contenda, rivalidade com outras religiões. Pois os próprios espíritos, Emmanuel fala para nós, que toda religião é santa nas intenções. Ele fala isso para nós, né? Agora, somente a doutrina espírita vai além, não é? Além do túmulo, além da morte, no esclarecimento a todos nós. Interessante nós lembrar, né, Júnior, que quando você comentou no começo, que a gente vai lembrar mesmo que Kardec, quando fez a codificação da doutrina, começando pelo Livro dos Espíritos, já houve essa perseguição, né? Quando queimou aqui os livros dos Espíritos, né? Com todo respeito, né? Já era perseguido pelos nossos queridos irmãos da Igreja Católica. E, de uma certa maneira, hoje em dia, há esse certo preconceito, porque até mesmo devido à conduta, né, dos próprios espíritas, né? Porque a gente viu nos estudos anteriores, Kardec nos relatando, né, nas outras lives, a questão de nós estarmos, a nossa conduta, o nosso exemplo lá fora. Porque nós somos bem observados pelas outras pessoas, né? E até Kardec nos remete que o exemplo é que nos vai modificar as pessoas. Muitas das vezes, quando a gente começa a querer a melhorar, a querer se aperfeiçoar um pouquinho,
nós começamos a agir de uma maneira errada, querendo impor às pessoas a querer doutrinar o nosso próximo. Quando, na verdade, o Espiritismo nos ensina que a cada um segundo as suas obras. Nós vamos, através da nossa atitude, do nosso exemplo, do nosso comportamento, que quando as pessoas observarem e começarem a ver a nossa, como estamos fazendo, como estamos agindo, os bons exemplos que nós estamos dando, isso vai tocar o coração das pessoas e do nosso próximo, fazendo com que elas, por si só, procurem também, eu vou procurar melhorar, o porquê que ele está agindo dessa forma. Vai despertar, né, nos semelhantes, em buscar, né, uma melhora, né? E a gente vai lembrar, né, que as religiões hoje que nós buscamos, né, que muitas das vezes tem esse preconceito com a doutrina espírita. Nós sabemos, já nos foi esclarecido através do Chico e do Emmanuel, né, no livro Consolador, até nos estudos anteriores, né, você fez a questão 375, que é um Consolador, é um livro de perguntas e respostas, né, feito a Emmanuel, onde ele esclarece, né, que um dia todas as religiões, né, terão o mesmo propósito, estarão em busca da verdade, né, na linha de raciocínio dos ensinamentos do Cristo, né? Até porque a única, né, relembrando ainda a lição do livro Religião dos Espíritos, que Emmanuel fala, todas as religiões são santas nas intenções, né? Mas somente a doutrina espírita vai além justamente por isso, a única que nos proporciona uma direção, digamos, mais clara da nossa condição após a desencarnação é a doutrina espírita. Então, exatamente nesse ponto que você toca do nosso comportamento, da nossa atitude, é que define o que será, como será, não é, o nosso movimento espírita, como será a caminhada da nossa doutrina espírita. Por isso, repetiremos incansavelmente, hoje nós estamos numa condição onde a nossa maior necessidade, apesar de que o Cristo já ter nos dito isso há 2000 anos, quando ele disse aos discípulos, deixando os ensinamentos, amai-vos, né, e acrescentando o instruí-vos. Porque hoje nós nos encontramos numa necessidade muito grande de nos esclarecermos, de nos informarmos, de nos prepararmos para a nossa vida, para a nossa caminhada, né? E essa questão que você observa, Alan, da discussão, da contenda, é exatamente o ponto, ou a atitude que nós devemos fugir. Não cabe a nós espíritas, e essa acaba sendo uma das grandes dificuldades nossa, queremos impor a doutrina espírita, porque nós temos algum entendimento já adquirido com base no estudo. Só que esse pouquíssimo entendimento, conhecimento que nós temos da doutrina, isso não nos dá o direito, não nos reveste de uma autoridade para queremos impor aos outros, né? Então, é onde muitas das vezes nós acabamos complicando o movimento espírita, o trabalho das casas, porque, claro, as pessoas observam a doutrina, nós estamos sempre nos valendo da informação que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, de que a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. Então, querendo ou não, as pessoas também esperam da doutrina espírita, e porque enxergam, né, através dos exemplos, por exemplo, de um Chico Xavier, a grandeza que é a doutrina espírita. Nós vemos quando o Chico sempre se refere ao trabalho, né, apagando, escondendo, diminuindo a sua personalidade, os seus feitos, a sua obra, e sempre enaltecendo, sempre divulgando e mostrando a doutrina espírita, que é isso que deve estar. Não a minha pessoa, a sua pessoa, a pessoa da Dodô, da Jéssica, estamos aqui presentes. Não, nunca nós. Sempre a doutrina espírita acima de tudo. Reconhecendo as nossas dificuldades e as nossas limitações, para que as pessoas possam modificar a visão com relação à doutrina espírita, para que não
se aplique, né? Isso que Kardec fala aqui para nós, não contradizendo ele, né? Mas exatamente o título do estudo. O Espiritismo ainda não é visto com bons olhos, né? Porque da mesma forma que nós, né, de maneira irresponsável, cobramos do católico, do evangélico, do protestante, que ele deve ser melhor porque ele fica pregando e falando de Deus e de Jesus, eles também esperam essa atitude de nós. Até que, porque se nós formos lembrar, né, no Evangelho, nos ensina, né, que devemos ser indulgentes, ou seja, com as imperfeições do nosso próximo. Então, do momento que eu passo a criticar os nossos irmãos de outras religiões, eu estou indo contra a lei de Deus, né? Exato. Não estarei sendo aquele espírita da qual Jesus, né, nos deu o exemplo, o verdadeiro cristão, né? Porque eu estou indo contra a lei de Deus, né? E a gente vale lembrar também, né, que na época essa perseguição e essa já veio desde a época do Cristo, né? Quando ele veio trazer, né, a sua boa nova, os seus ensinamentos, veio trazer a lei de Deus, né, a lei de amor. Vamos lembrar que ele veio, né, e nos disse, né, que não veio mudar a lei, mas por muitos que ele havia agradado, também teve muitos aqueles que, né, que ele desagradou, né? Depois com Kardec na codificação e hoje, né, a doutrina espírita, né, com os espíritos. Porque no Evangelho aqui mesmo nos esclarece, no capítulo 28, né, na coletânea de preces, no item 51, a prece pelos inimigos do Espiritismo. E aqui ele nos esclarece que da época do Cristo e de lá para cá, não mudou nada. A única coisa que de diferença é que quando aqueles que perseguiram Cristo eram os pagãos e hoje eram os cristãos. E naquela época as guerras, as perseguições feriam, né, o corpo e hoje eles estão ferindo a alma. Mas dentro desses ensinamentos é que ele nos fala que espíritas, não vos aflijais com os golpes que vos dão, ou seja, com as perseguições, com as calúnias, com as difamação, porque eles provam que estáis na verdade, não fora isso vos deixariam tranquilos e não vos feriram. É uma prova para a vossa fé, para o espírita, porque será pela vossa coragem, pela vossa resignação, pela vossa perseverança, que Deus vos reconhecerá entre seus fiéis servidores, dos quais faz hoje a enumeração para dar a cada um a parte que lhe toca segundo as suas obras. E a gente vai lembrar que no livro Boa Nova, né, Humberto de Campos e Chico, nos trazendo um ensinamento, quando Jesus, né, ensinou a Pedro a verdadeira maneira, né, trouxe o ensinamento de como devemos perdoar. Até nos conta aqui Humberto de Campos e Chico, que ele, quando ele ia pregar e trazer os seus ensinamentos, muitos daqueles ele agradavam, aqueles que o agradeciam, aqueles que o idolatravam, mas também havia aqueles judeus rigoristas, né, que o tratavam como um feiticeiro, um revolucionista e várias calúnias charlatão. E aqui nos relata que nessas os seus discípulos ficavam meio que revoltados, não aceitavam. E eles questionavam o mestre por que ele não fazia nada com aquilo, ou então debatia, tentava dialogar ou tentar se defender. Pedro e Filipe o questionavam. E ele disse que de que serviriam as longas discussões públicas, ensadas e duetos e zombarias? Ao termo de todas elas, teríamos apenas menores probabilidades para o triunfo glorioso do amor e maiores motivos para a separatividade e odiosas dissensões. Só dizemos dizer aquilo que o coração pode
testificar mediante aos atos sinceros, porque de outra forma as afirmações são simples ruído sonoro de uma caixa vazia. E ele ainda não, Jesus ainda fala para eles, agradar a todos é marcha pelo caminho largo onde estão as mentiras da convenção. Servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo e, por vezes, nesse serviço divino, é natural que desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. Filipe, sabes de algum emissário de Deus que fosse bem apreciado no seu tempo? Todos os portadores da verdade do céu são incompreendidos de seus contemporâneos. Portanto, é indispensável consideramos que o conceito justo é respeitável, mas antes dele necessitamos obter a aprovação legítima da consciência dentro de nossa lealdade para com Deus. Então, dar o nosso testemunho sem estar revoltado, sem procurar se defender, impor a verdade, porque o Espiritismo não veio, para convencer o seu próximo, ele veio nos esclarecer, nos trazer a verdade, para onde viemos, o que somos, o que esperamos, o que devemos fazer com a nossa conduta aqui na Terra. E sem querermos ensinar ao nosso próximo, fazer para o nosso progresso e auxiliar, mas não querendo convencer. Auxiliar através do nosso exemplo, da compreensão, sendo misericordioso para com esses irmãos, agindo como Deus nos ensinou, que Jesus nos ensinou a Pedro e ao Filipe. Que aí Pedro, foi quando Pedro fez a pergunta ao mestre. Diante de todas as calúnias que eles faziam ao mestre, ele não colocava nada em seu coração. Muito pelo contrário, só agia de compreensão e de misericórdia, nos dando exemplo como nós devemos agir perante esses que nos ofendem, que nos caluniam, que perseguem, o Espiritismo de alguma maneira. Aí ele continua aqui, ó. Depois de todos esses apontamentos profundos, que o Alan trouxe para nós aqui da lição da Boa Nova, nós, no mínimo, já conseguimos captar uma questão, que o Cristo apresenta para nós como lição. A discussão não nos leva a lugar nenhum. E isso a sociedade, os problemas de ordem familiar, a humanidade nos mostra essa realidade, tá? Questões políticas, econômicas, questões materiais. A discussão não nos leva a nada. Quem dirá, a discussão religiosa. O Deus da doutrina espírita é mais poderoso, maior do que o Deus da Igreja Católica. Isso nunca. Dentro em pouco, compreender-se-á que é de todo o interesse favorecer uma crença que melhora os homens e é uma garantia da ordem social. Convencer-se, Veja, vamos imaginar o número de espíritas, que nós temos hoje na humanidade e o número de espíritas que nós tínhamos no período da codificação. Por uma questão de lógica, o número hoje é muito maior, justamente por isso, por conta dessa questão de que cada um de nós vamos compreendendo intimamente a força da doutrina espírita, o seu objetivo, a sua grandeza. Estamos buscando esse esclarecimento. Para quê? Na garantia da ordem social, conforme Kardec aponta aqui para nós. Mas, até que estejam convencidos de sua benéfica influência sobre o espírito das massas, de seus efeitos e de seus efeitos moralizadores, os adeptos devem esperar que seja por ignorância do verdadeiro objetivo da doutrina. As questões de perseguição, o combate, o embate, a calúnia, a difamação da doutrina espírita. Quanto a nós, conforme Allan comentava, fazendo aqui essas leituras também, lembrando desses diálogos do Cristo com os apóstolos, nós não devemos criar ou alimentar preocupação com relação a comentários que são feitos com relação à nossa pessoa. Jamais preocupados com isso, Não porque somos melhores que não somos. Nós temos consciência disso. Mas Cida Moraes mandou boa noite para vocês. E a
Boa noite, né, Boa Alan? noite. Mais uma vez, então. Nós está sentindo aqui, nós até está parecendo tá no jornal já, tanto que a coisa está ficando importante aqui. Muito bem. Então, essa preocupação que a gente possa criar, alimentar com relação à nossa pessoa, a algum comentário que seja feito com relação a nós, isso nós não devemos ter esse tipo de preocupação, receio com relação a isso. Primeiro porque temos que ter consciência das nossas dificuldades, da nossa inferioridade moral. Tá? A importância do estudo, que nós repetimos constantemente, que destacamos constantemente, é justamente por isso. Quando estudamos e nós nos deparamos com uma informação, por exemplo, Chico, em se referindo a ele mesmo, como em sendo um capim. Veja, parece um apontamento meio tolo, uma lembrança meio tola das falas do Chico, né, com relação à sua personalidade, mas é justamente para mostrar que nós, como criaturas, não devemos alimentar essa ideia de grandeza, né, de importância, de relevância, seja na casa espírita, seja na igreja, onde nós estejamos frequentando, estejamos ligados aos trabalhos de uma igreja, de um templo religioso. Não podemos ter esse tipo de preocupação. Qual é, conforme nós vimos aqui nas leituras que o Alan fez para nós e nos comentários, a nossa importância de estarmos trabalhando pela nossa reforma e servindo a Deus, nos objetivos de Deus, da obra, do trabalho, do progresso, conforme Kardec fala para nós aqui. Então, todo e qualquer comentário que seja direcionado, um comentário infeliz, não é? Um comentário negativo, numa condição de perseguição, de difamação da doutrina, é justamente pela falta de conhecimento, o que é comum de todos nós fazermos. Nós comentamos, geralmente criticando aquilo que nós não conhecemos. Por exemplo, para nós os homens, que gostamos muito de carro, uma boa parte de nós, gostamos de carro, temos apreço por carro, né? A gente às vezes faz crítica de um carro que nós não conhecemos, que nós nunca dirigimos, que nós nunca entramos, que nós nunca vimos de perto. As mulheres, com relação, por exemplo, a uma loja, fazem críticas às vezes, mas nunca foram naquela loja, não conhecem. Então, nós temos ainda intimamente essa atitude, esse comportamento de criticar aquilo que nós não conhecemos, que é o que Kardec aponta aqui para nós, nesse parágrafo, desse artigo. Será por espírito ou por ignorância, não é? Ao verdadeiro objetivo da doutrina espírita. Porque... vamos pegar o capítulo 15, né? Fora da caridade, é isso? Fora da caridade. Nossa. Olha como é Kardec intitula inspiradamente o capítulo, é o 15, né? 15. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Né? Enquanto que nós vemos ainda uma certa preocupação em manter sobre um controle, sobre um domínio, dizendo que se não seguir os preceitos necessariamente da determinada religião, de determinada seita, você não tem a salvação, você não alcançará o paraíso. E a doutrina espírita mostra para nós que fora da maior virtude que nós podemos ter, que podemos praticar, que engloba, não é, todas as demais, fora da caridade não há salvação, e não fora da doutrina espírita. Então, a gente vê essa lógica, né, da maneira que a doutrina vai se apresentando, vai se expondo para nós. Interessante que até aqui também no capítulo aqui do 28, justamente no item 51, ele nos esclarece, nos falando também que Jesus nos disse, né, amai os vossos inimigos, né? Mas inimigos, nós dizemos assim, porque todos somos irmãos, nós não temos inimigos. Mas temos aqueles que nos perseguem por devido, como você comentou, né? Não tem um devido esclarecimento. Mas aí eles nos falam, né? Fazei o bem àqueles que vos fazem mal. E ele nos fala, e orai por aqueles que vos perseguem. Porque aí ele nos esclarece aqui pedindo, mostrai que sois seus verdadeiros discípulos e que a vossa doutrina é boa em fazendo o que ele disse e o que ele mesmo fez. E ainda falando, cristãos, sede, pois, orgulhosos em carregar a vossa cruz. As dificuldades, porque o Cristo nos disse, né, eu vim trazer a paz, né, mais a divisão.
É estranho, né? Mas nós vamos lembrar, né, que nós não estamos num caminho de flores, né, e sim caminhando pelos espinhos, né? Essas dificuldades que nós passamos também, né, é para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento moral. Nós não sabemos, né, o que fizemos, né, no passado. E hoje, né, estamos dando testemunho da nossa fé. Porque também se hoje estamos dentro da doutrina espírita, é porque nós assumimos o compromisso, né? Como Deus falou, cristãos, sejam, pois, orgulhosos e carregar a vossa cruz, né? As dificuldades, né? Vamos lembrar, né, que o Cristo teve suas dificuldades, Kardec também, na codificação da doutrina espírita, também passou pelos seus problemas, suas dificuldades, como nós lembramos, né, quando queimaram, né, seus livros, as dificuldades financeiras também que ele teve. E Chico Xavier, né, também ele foi perseguido, né. Então, e para nós, por que seria melhor para nós, né, que nós que estamos hoje, né, a nossa responsabilidade é muito grande perante todos os ensinamentos, tudo aquilo, os exemplos que nós tivemos, né, desses que trouxeram, né, a boa nova, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, e se você me permite, ainda faria um apontamento a mais aqui, tanto quando você se refere a Jesus, nosso mestre, e Kardec e o Chico, não que necessariamente, né, e é essa a intenção que o Allan coloca para nós, eles tivessem dificuldade, mas eles enfrentaram dificuldades em torno, né? O Cristo com os próprios discípulos, que são na Boa Nova, nos livros de Humberto de Campos, nós vemos constantemente Humberto de Campos trazendo para nós, digamos, relatos do dia a dia do Cristo com os discípulos, as dificuldades dos discípulos, que o Cristo tinha que superar todas elas, as dificuldades, como queimar os livros, né? E que no final das contas foi um grande benefício em prol da doutrina espírita, né? Porque quando se combate alguma coisa, acaba se chamando ainda mais atenção, ainda mais atenção. E aí Kardec prossegue aqui, ó, seja em vista de interesse pessoal, e esse é um dos pontos fundamentais, né, dessa perseguição, deste combate contra a doutrina espírita, contra o movimento espírita, né, seja em vista de interesse pessoal, suscitar-lhe-ão embaraços, suscitar-lhe-ão a quem? A doutrina, ao movimento. Não só será ridicularizado, mas, quando virem quebradas as armas do ridículo, será caluniado. E perseguiram, queimaram seus livros, segundo relatos, informações que nós temos, próprio Kardec teria sido preso mesmo por autoridades, para que ele, não é, de uma certa forma pressionado, negasse todo aquele trabalho, que ele mesmo, digamos, fosse obrigado a reconhecer que ele estava cometendo um erro, e nós vemos a sua firmeza, acima de tudo a sua autoridade moral, né, perante o compromisso que ele também assumiu para com o nosso Senhor Jesus Cristo e para com a nossa humanidade aqui, encarnados, espíritos que estamos vinculados a esse planeta, com relação ao nosso progresso. Nós vemos a sua postura firme de não negar. Por quê? Porque trata-se da verdade. Veja, o Cristo falou para nós, não é, que rogaria ao Pai para que nos enviasse um outro Consolador. Outro Consolador. E aí nós fazemos a seguinte pergunta: existe uma outra religião, ou alguma religião que proporcione tanto consolo, tanto amparo, quanto a doutrina espírita? Que não nos coloca numa condição de punição perpétua? Porque o Cristo disse, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Estamos falando aqui, claro, de uma questão da doutrina não ser bem aceita, não ser vista com bons olhos, mas nós precisamos entender todo o nosso comportamento, toda a nossa atitude perante a vida, de um modo geral. Então o Cristo falou que quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Estamos falando do Consolador prometido, tá? Eu me chamo Júnior e esse aqui chama Alain, tá bom? Não estamos perdidos não. Então o Cristo disse isso para nós. Agora veja, todos nós
em um lampejo de consciência que nós temos, reconhecemos que somos portadores de inúmeros erros do dia de hoje, dessa sexta-feira. Agora, se nós sabemos que bastaria um erro, ou se nós pensamos que bastaria um erro para não sermos aceitos no paraíso, então estamos todos condenados a um sofrimento perpétuo. E a doutrina espírita mostra para nós justamente o contrário disso, uma nova oportunidade de uma nova reencarnação, mostrando para nós a bondade de Deus que nos concede o dia de amanhã para recomeçar, o minuto seguinte para recomeçar. Então estamos lidando, sim, com o Consolador prometido, e por isso será perseguido, questão do interesse, a ambição, a ganância, a vaidade do homem. E isto corre paralelo à doutrina espírita no que toca à perseguição, à difamação, à calúnia, mas também corre dentro da doutrina espírita, porque como nós iniciamos nos referindo à questão desta relação íntima com o plano espiritual, os espíritos infelizes também procuram trabalhar dentro da casa espírita, tentando nos envolver, nos influenciar, né? Para que a gente, amanhã depois, tá? Só para ter aqui como uma base de reflexão. Eu, Alan, pensar, nossa, nós somos mais importantes, tem mais de 1000 pessoas nos ouvindo, nos acompanhando, nossa, se não for nós em Conceição. Olha a infelicidade nossa de pensarmos assim. Olha a vaidade tomando conta, o orgulho tomando conta. Então os espíritos infelizes estão trabalhando para nos influenciar e tentarem travar e atrasar a nossa caminhada, o nosso progresso. É que nem você comentou, né? A gente vale ressaltar, né? Vamos lembrar, né? Desde a época do descobrimento do Brasil, né? Nos relata também, né? No livro Coração do Mundo, né? Pátria do Evangelho, quando nos esclarece que o Brasil foi escolhido, né? Para ser a pátria do Evangelho, né? E desde de lá para cá já havia as dificuldades desses espíritos, né? menos felizes, que não querem, né, a implantação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, não querem o progresso moral do planeta, que tentam atrapalhar, né, principalmente no que diz respeito à doutrina espírita, né, tentando de alguma maneira influenciar, né, aqueles para que atrasem, né, o trabalho, né, o programa do mundo espiritual. Né. Exatamente. Serão acusados de loucura, de charlatanismo, de irreligião, de feitiçaria, a fim de contra ele amotinar o fanatismo. Loucura. Kardec coloca para nós aqui, né? Loucura. Sublime loucura esta que faz crer em Deus e no futuro da alma. Conforme nós comentamos. Existe alguma religião, sem fazermos crítica, diminuirmos, condenarmos as demais religiões que estão trabalhando para Deus também. Mas existe alguma religião que faz com que uma mãe tenha, digamos, um pouco mais de aceitação, de resignação diante a perda de um filho? Seja ele prematuramente reencarnado, seja ele já jovem, seja ele adulto. Para um filho, para uma filha, uma esposa, um esposo que perde um ente querido. Existe alguma outra que mostra para nós com tanta clareza, e até mesmo através das mãos iluminadas do Chico Xavier, trazendo tantas cartas consoladoras? Não há. E que Kardec coloca para nós aqui, que faz crer em Deus e no futuro da alma. Para os que nada creem, com efeito, é loucura acreditar na comunicação entre mortos e vivos. Sim, porque aqueles que nos acompanham e tiveram a oportunidade de assistir ao filme de Chico Xavier, né? O filme do Chico mesmo, a gente vai ver lá que algumas mães não aceitavam aquelas cartas. Não somente aquela, como por exemplo é apresentada através da encenação do filme, mas sim, várias mães também não aceitaram, muitos pais, pelas suas dificuldades, também não aceitaram, né? Mas às vezes em um detalhe pequeno, em um ponto simples daquela carta, às vezes toca no coração daquela criatura, daquele pai, daquela mãe,
ou daquele ente que está recebendo aquele conforto, que está recebendo aquela mensagem. Então, voltando a alguns estudos atrás, tá? Acho que dois ou três estudos atrás, transmitidos, vamos lembrar quando Kardec fala para nós da questão das sementes que são lançadas. Tá? São sementes que são lançadas no terreno da vida e que futuramente germinarão. Na comunicação entre mortos e vivos. É loucura que faz a volta ao mundo e atinge homens mais eminentes. Charlatanismo. Eles têm uma resposta peremptória, o desinteresse, pois o charlatanismo jamais é desinteressado. Os charlatões, né, aqueles que trabalham com este objetivo de estarem enganando, de estarem dominando ou tentando domínio, tentando controle, esses têm interesse. Já a doutrina espírita, digamos, buscando trabalhar, não a doutrina o lado sério, porque a doutrina não existe em dois lados, há um único lado, que é a verdade. A doutrina por si é a verdade. Então, se trabalharmos de maneira desinteressada, tá? Conforme Kardec coloca para nós aqui, buscando uma atitude, um comportamento sério, tá? Um critério, as convicções que nós vamos estabelecendo, criando através de estudos constantes, incessantes, nós vamos trazendo em torno de nós, vamos criando em torno de nós um campo de trabalho. Nós vemos isso através das informações de André Luiz, os espíritos amigos que trabalham incansavelmente em favor do nosso progresso, em favor de nossa caminhada, de nosso benefício, nos auxiliando. Tá? Nós vemos inúmeros exemplos de espíritos que trabalhavam obsediando, perseguindo, trabalhando a maldade e que tornam-se, através de exemplos de espíritos elevados e nobres, tornam-se companheiros, tornam-se criaturas dedicadas. Ou seja, nós vamos nos deparar com aquela regra, né, ou aquele bem dizer de Emmanuel. A palavra até convence, mas o exemplo arrasta. É interessante que a gente vai remitir àquela frase, né? No capítulo aqui 18, muitos chamados e poucos escolhidos, quando Jesus nos esclarece que o Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados, pela fé que proporciona. Multiplicará também o número dos escolhidos. É a nossa condição, é como nós vamos conduzir, né, aquilo que nós estamos aprendendo, como nós vamos estar, a maneira como o espírita vai levar, né, a doutrina espírita, né, os ensinamentos de Jesus. Né. Isso vai fazer com que aumente o número de adeptos, né, através dos estudos do aperfeiçoamento, procurando adquirir o autoconhecimento, né, melhorando assim. E daí, através desse autoensinamento, desses estudos, como o Júnior comentou, nós esclarecemos, vamos estar de alguma maneira, principalmente quando nós, dentro da casa espírita, né, com nossos próprios irmãos que trabalhamos aqui dentro da casa espírita, o grupo espírita, né, nós devemos ter o cuidado também, né, de como nós agimos com aqueles que adentram, vêm buscar alguma consolação, um auxílio. Nós vimos nos estudos anteriores que o participante do grupo de uma casa espírita tem que ter o conhecimento, procurar se abster de estudar, como o Júnior comentou, justamente para saber, não que seja dar o exemplo de si, do seu próprio, né, um conselho seu mesmo, mas dentro dos ensinamentos de Jesus, Kardec e Chico, dentro da doutrina espírita, saber transmitir aquilo que a pessoa quer ouvir, saber ouvir, que muitas das vezes não encontram dentro de uma casa espírita e vão buscar, né, lá fora. E isso é importante, porque o Espiritismo também
se ele é mal visto também com os olhos, né, é porque os espíritas também não estão sabendo, né, trabalhar da maneira como Jesus, né, como verdadeiro cristão, né, da qual devemos ser, né. E religião. Eles que, desde que são espíritas, são mais religiosos do que antes. Feitiçaria e comércio com o diabo. Eles que negam a existência do diabo e só reconhecem a de Deus como Senhor onipotente, soberanamente justo e bom. Então, deixa eu ver, Kardec coloca aqui para nós, né? Então, às vezes acaba que cai num contrassenso, né? Porque da mesma hora que negam às vezes o diabo, ou que não aceitam, que não acreditam, vão dizer que nós espíritas, ou afirmar até mesmo que nós espíritas estamos nos relacionando com demônios. Veja. Então, assim, é justamente a falta de conhecimento do que a doutrina espírita oferece, do papel da doutrina espírita. Kardec falou lá em cima, né, no começo aqui, a questão do progresso e da ordem social. Esse é o objetivo que a doutrina tem, de melhorar a criatura, levar a criatura a Deus. Assim como digamos, na definição do dicionário, a palavra é religião, religar o homem a Deus. Religiões são agremiações, definição de agremiações. Religião é religar o homem a Deus. Então, espíritas, aqui ele começa esse ponto do parágrafo falando, né? Mais religiosos, né? Esse aqui é o termo, isso, mais religiosos do que antes. Sim, porque nós vamos nos deparando com a grandeza que é a doutrina espírita, nós estamos começando a enxergar a grandeza da doutrina espírita, nós estamos querendo buscar sempre mais, tá? Mas buscar este mais é preciso também que ele seja consciente, que ele seja responsável. Não com aquele espírito de vaidade que nós nos referimos, de estudarmos, conhecermos para sair por aí pregando, divulgando, fazermos aquele famoso proselitismo. Não é isso que os espíritos amigos estão esperando de nós. Eles esperam de nós o nosso crescimento, tá? E o nosso trabalho, o nosso empenho, a nossa dedicação é em favor da doutrina espírita, em favor das obras, da codificação da doutrina espírita, não do trabalho do Alain, da Jéssica, da Dodô e por aí adiante, não é isso. É que a Casa Vicente de Paula possa estar atendendo, possa estar levando o esclarecimento, a assistência, o consolo, não o Alain. Eu vou lá no centro hoje para ver o Alain falar. Não, não é isso. As pessoas devem estar buscando a doutrina espírita. É isso que se espera de nós, trabalhadores da doutrina espírita. Uma das grandes causas, né, de sofrimento para nós, quando nós retornamos ao plano espiritual, justamente a decepção, pela desilusão, né, que nós nos deparamos, pela ilusão, por conta da ilusão que criamos aqui. A nossa vaidade e o nosso orgulho são problemas sérios. E aí nós vamos de encontro com o que o Alain falou, né? O nosso comportamento acaba gerando esta má visão da doutrina espírita, né? Porque fala-se uma coisa e geralmente o comportamento ainda é oposto daquilo. Então, não que nós nos tornaremos santos de uma hora para outra, não. Estamos longe disso. Muito longe, muito longe. O trabalho é longo, o caminho é longo, o trabalho é árduo, mas ele precisa ser constante. Como Jesus falou no capítulo 4 do Evangelho, ainda é preciso nascer de novo. E muitas vezes. Singulares feiticeiros estes que renegariam o Senhor e agiram em nome de seu antagonista. Na verdade, o diabo não deveria estar contente com Jesus, com seus adeptos, não deveria estar contente com seus adeptos, mas as boas razões são a mínima preocupação dos que querem travar discussões quando alguém quer matar seu cão, diz que está danado. Então aqui
vamos de novo aqui. Na verdade, o diabo não deveria estar contente com seus adeptos. Exatamente, porque se nós, né, conforme Kardec colocou no parágrafo acima, e ele aponta aqui novamente esta ideia que se cria de que os espíritas estão tratando, estão lidando com o demônio, com o diabo, né? É um contrassenso que nós falamos, porque o próprio diabo não poderia estar satisfeito conosco se estamos aqui numa noite como essa, estudando, e nós nos referimos a Jesus, acredito, para mais de 20 vezes. Não é uma preocupação a questão do número, mas a constância que nós nos referimos à bondade, à grandeza, à magnanimidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o próprio diabo não poderia estar satisfeito, contente conosco, se a função, segundo os preceitos, né, e conceitos são criados, o diabo é o quê? A maldade, a perversidade. Então, é esta falta de conhecimento, essa falta de entendimento com relação à doutrina. Felizmente, a Idade Média lança os últimos e pálidos clarões sobre o nosso século. Como o Espiritismo lhe vem dar o golpe de misericórdia. Não é de admirar vê-la tentar um supremo esforço, mas tenhamos certeza, a luta não será longa. É interessante, né? Porque Kardec coloca aqui para nós, né? A gente vê esse ponto de vista dele, né? E é um ponto de vista extremamente adiantado, né? Um homem muito além do seu tempo, porque ele fala que esse tempo não será longo. Nós estamos aí para mais de 160 anos da codificação, nós estamos vendo ainda tanta dor, tanto desentendimento, tanta discórdia, tanto sofrimento no seio da nossa humanidade, mas ele aponta para nós aqui, e isso é também um conforto, isto é também um consolo para nós, quando ele fala que essa luta, né, não será tão longa. Ou seja, é uma questão de cada um de nós estarmos nos convencendo disso. Aqueles que hoje criticam ainda a doutrina, assim como nós iniciamos lembrando que nós podemos ter sido um perseguidor da codificação lá atrás, e hoje recebemos a oportunidade de estar trabalhando, fomos perseguidores talvez de nosso Senhor Jesus Cristo, ferrenhos mesmo, talvez estivemos lá acompanhando toda a cena do Calvário, e hoje estamos buscando as lições de Jesus para a nossa vida. Mas é interessante também a gente ressaltar o fato de também, numa vida anterior, no passado, nós mesmos sermos os perseguidores, né? Porque hoje estamos espiando o nosso passado, mas também a condição do espírita hoje. Porque os adeptos hoje da doutrina espírita, ou seja, os espíritas, a conduta deles perante é que fazem também o próximo lá fora ver com maus olhos, né? Porque hoje muitos dos espíritas ainda está muito preso, né, aos fenômenos, visto que Kardec já nos esclareceu que houve a necessidade dos fenômenos para chamar-nos a atenção, e naquela época, né, a mediunidade foi usar um meio, né, usado os dons para a codificação da doutrina, né? Mas ainda muitos dos espíritas hoje ainda fica apegado a esses costumes, não que a doutrina espírita proíbe, mas nos esclarece, como o Júnior comentou, a questão do autoconhecimento, do esclarecimento e do estudo, como ele mesmo citou, né, que o Cristo falou, né, espíritas, instruí-vos, porque aqui o Emmanuel nos relata aqui, Chico Xavier, no livro Caminho, Verdade e Vida, por que dormes na lição? Até tem uma passagem aqui de Lucas, que ele diz, e disse-lhes Jesus, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 22, 46. Aqui Emmanuel nos relata que quando no Evangelho de Lucas ele contou essa passagem, ele conta que os discípulos do Cristo dormiam de tristeza enquanto o mestre orava fervorosamente no horto. Vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores.
E ele nos esclarece ó, que o aprendiz figurará o mundo como o campo de trabalho do reino, onde se esforçará operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Falam do Cristo, referem-se à sua imperecível exemplificação como se fossem sonâmbulos, como se estivesse chamando a atenção nossa hoje, para a nossa conduta dos espíritas em relação aos ensinamentos, inconscientes do que dizem e do que fazem, para se despertarem tão só no instante da morte corporal, em soluços tardios. É o nosso compromisso, né? Como nós devemos estar agindo, né? Perante a doutrina espírita. É o que vai fazer com que a nossa conduta, é o que vai modificar o pensamento das pessoas, né, lá fora. Né? A nossa conduta vai modificar a visão que as pessoas têm da doutrina espírita, né? Contudo, que a certeza da vitória, que ele se refere acima, não é? Essa luta não será longa, que a certeza da vitória não nos torne imprudente, ou seja, nós vamos vencer a batalha, né? Ou seja, a doutrina ela triunfará, então na hora que der, deu. Não, não é assim. Nós não podemos pensar desse jeito, porque uma imprudência poderia, se não comprometer, pelo menos retardar o sucesso. Ou seja, aqueles que nos acompanham através da internet e que talvez ainda não tenham frequentado uma casa espírita, justamente por conta às vezes dessa incerteza e também às vezes dessa resistência que às vezes acabam criando com relação justamente ao comportamento nosso dos espíritas, não deixem de buscar a casa, não deixem de buscar a doutrina espírita, tá? Porque quando nós referimos justamente o que deve estar sempre à frente é o movimento espírita, a doutrina, com seu objetivo, não é, de nos auxiliar, de colaborar conosco, esqueçamos todas essas dificuldades. Não, eu vou lá, o Allan Kardec, eu conheci ele, não mexer com isso não, porque eu já vi, eu sei como é que é o Allan, ele fala no centro. Não é essa questão que deve dominar, que deve tomar conta de nossos pensamentos, e sim buscarmos a doutrina espírita. Até porque o que nós falamos e nós trazemos aqui, tudo é com base dentro da doutrina espírita, né? Com informações trazidas de Kardec, né? Nas obras básicas, nas revistas espíritas, e nos livros, nas informações trazidas por Chico Xavier, Manuel, Humberto de Campos. Exatamente. E até porque em todo o Brasil, e ousaríamos dizer que no mundo inteiro, qualquer casa espírita que haja pelo mundo inteiro, se nós vamos buscar, ainda não há um trabalhador espírita perfeito. Se fosse assim, né, nenhuma casa funcionaria. Por esses motivos, a constituição de sociedades numerosas talvez encontrasse obstáculos em certas localidades, ao passo que o mesmo não ocorreria com reuniões familiares. Então, relembrando alguns apontamentos que foram feitos nos estudos iniciais, né, essa preocupação com o número, realmente nós não devemos alimentar esse tipo de preocupação, não. Quantas pessoas nos acompanham, quantos estão indo ao centro, quantos estão participando dos estudos, nada disso. A nossa preocupação em relação à doutrina espírita deve estar restrito ao que eu estou oferecendo, a qual colaboração eu tenho dado à doutrina espírita, tanto através da atitude, como o Allan frisou de maneira bem categórica para nós, quanto aquilo que eu tenho ofertado no meu trabalho, do meu comportamento, tá? Dos benefícios que eu tenho colhido na doutrina espírita. Eu queria só, a gente está com quantos minutinhos? Só para frisar, antes da gente encerrar, fazer a nossa prece, primeiro agradecer a participação de todos, né, que estão nos assistindo e todos que estão aqui pessoalmente. E queria só pedir carinhosamente a todos que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, com grande carinho, que amanhã, dia 27, faz 2 meses da passagem do nosso irmão,
Sobrais, ele que é o responsável por esse projeto. Foi, se não me engano, é o último projeto que ele deixou, né, para a gente. E o que nós estamos fazendo aqui é unicamente tá passando, né, um trabalho que ele elaborou, como nós falamos, né, não da ideia dele, mas tudo trazido informações dentro das Jesus, Kardec e Chico, dentro das obras básicas da Revista Espírita, dos livros de Chico Xavier, Emmanuel. E eu queria pedir a todos que em suas preces fizesse carinhosamente lembrasse dele, né? Que eu tenho certeza que pelo trabalho grandioso que ele fez e por todos nós também, né, João? Fizesse uma oração especial a ele, ao nosso irmão, que eu tenho certeza que, se Deus quiser, ele está num lugar muito bom pelo seu trabalho. Possa, onde ele estiver, né, que a espiritualidade amiga possa estar iluminando, né, o vosso espírito. E só lembrando que o nosso próximo estudo, né, será daqui a 15 dias, tá bom? O próximo estudo é de maneira virtual, daqui a 15 dias. Que Jesus possa nos abençoar e nos fortalecer. E também lembrando, né, do lançamento do livro Os Mensageiros, Nosso Lar 2, que eles tiveram a oportunidade de dar, né, alguma hora de atenção, que se dirijam aos cinemas ou em casa mesmo, para colher também frutos, né, de esclarecimento que este filme proporcionará. Da nossa parte, nós agradecemos mais uma vez ao Gilvan, ao Kaique, né? Mais uma vez, se saiu algo que foi útil aos nossos companheiros, agradeço ao plano espiritual, porque aqui tem duas antenas bem desarranjadas, tá bom? Não vamos esquecer disso. Mais uma vez, boa noite a todos, e nós agradecemos a Deus e agradecemos a Jesus pela oportunidade que nos foi concedida do estudo, da reunião, né, da atividade, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de nossa doutrina espírita e também em carinho e lembrança aos nossos benfeitores espirituais que nos auxiliaram, que nos ampararam, superando de maneira muito tranquila todas as nossas dificuldades, todas as nossas limitações, Senhor. Agradecendo ao carinho, à atenção, ao pensamento positivo de nossos companheiros, tanto aqui presentes, encarnados, desencarnados, e os nossos companheiros que nos acompanharam, né, durante esta 1 hora através da internet. Que Jesus, que nosso Mestre, que nosso Senhor, derrame muita luz em favor de nosso garimpo, em favor de nosso Brasil e de toda a nossa humanidade terrena. Que assim seja, Senhor, esta noite em vosso santo nome e em nome de Deus, nosso Pai. Muito obrigado a todos.